Eu estava explicando aqui, Olívia, da nossa reunião com o Edson Aparecido, secretário de Saúde, a gente explicou por cima ali, né, o parecer e a proposta aí, os pontos, e aí eu acho que essa live é super importante para você explicar para quem nos assiste aqui ao vivo e também para quem for ver depois, ou vai ficar no IGTV, quais são os pontos da política pública proposta, como que você chegou nele, e, enfim, como que você está vendo todo esse cenário. Boa noite. Vamos lá, eu fiz um pré-roteirinho aqui, mas você já sabe mais ou menos o que é, né? Deixa eu ver aqui, eu mandei aqui para você. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque tem alguns pontos importantes, né, na sua forma de analisar, que você e a Luciana montaram. Uma delas é, não adianta você ter um bairro que melhora e o outro que não melhora e achar que eles não se conectam, porque tem um movimento de pessoas. Então explica um pouco, quais são os pontos principais, como é que você chegou nas hipóteses, a questão do IDH, a questão dos bairros dormitório, bairro que as pessoas vão para trabalhar e voltam, enfim, toda essa dinâmica da cidade. Tá. Vamos começar pelo começo, que é o seguinte. Todo mundo está falando assim, nossa, mas São Paulo já está diminuindo a ocupação de leitos, então é sinal de que a gente já pode reabrir. A gente já está melhorando a situação e tal, mas não é bem assim que funciona, né? Não é tão simples assim. Tem vários fatores que indicam a melhora na ocupação de leitos, inclusive a criação de leitos novos. Então, não necessariamente é porque a gente está controlando a contaminação, e sim porque a gente está... Oh, meu Deus, desculpa, gente. E sim enquanto você fala, eu vou botar aqui as ilustrações, tá? Tá. E sim porque a nossa infraestrutura é muito boa, né? São Paulo tem uma infraestrutura muito boa, uma das melhores infraestruturas do Brasil, e eu diria que é comparável a muitos países desenvolvidos do mundo em termos de leito de hospital, esse tipo de coisa, e até a qualidade de muitos dos nossos hospitais. E nosso sistema de saúde pública, por mais que seja cheio de defeitos, ele é muito bom. Mas a contaminação em São Paulo não está controlada. E a contaminação não estando controlada significa o seguinte, que nos bairros onde a renda é mais alta, ou seja, no caso de São Paulo capital, são os bairros mais centrais, a situação, de certa forma, está de fato controlada, né? As pessoas estão conseguindo fazer home office, estão conseguindo ficar em casa. Quem não fica em casa porque, na maioria dos casos, é porque não quer, né? Não necessariamente porque não precisa, como acontece na periferia. Quer dizer, porque precisa, né? Então, a gente pode dizer que nos bairros centrais, de fato, os óbitos estão mais em controle, né? Não vou dizer que está totalmente controlado, porque a gente continua tendo óbito. Só que o perfil do óbito que a gente tem nos bairros centrais, que são os bairros mais ricos, é de acordo com o esperado. O esperado é que o grupo de risco seja o que tem a maior proporção de óbitos, né? Ou seja, as pessoas que já têm doenças, né? Aquilo que eles chamam de comorbidades, e a idade um pouco mais avançada, né? Então, a terceira idade é do grupo de risco. Enquanto isso é o perfil que acontece nos bairros centrais, ou seja, nos bairros centrais a gente tem um perfil de mortalidade de país desenvolvido. É comparável aos países nórdicos, assim, é um índice realmente muito bom. Só que quando a gente vai para os bairros mais periféricos, os óbitos são em uma proporção muito maior, e o perfil desse óbito é completamente diferente do perfil do óbito dos bairros centrais. Por quê? Porque nos bairros periféricos morrem pessoas mais jovens. Isso significa que então, morar na periferia, né, é um risco. Então, por exemplo, essa tela... risco, assim como a idade. Essa tela que eu estou mostrando aqui. Risco de letalidade de pessoas abaixo de 60 anos por região. A zona oeste e a zona central, que tem bairros
como Perdizes, Lapa, Morumbi, Higienópolis, Jardins, bairros de Pinheiros, bairros de classe média, que tem um IDH alto, eles estão aqui como risco baixo, ou seja, nesses bairros que tem um padrão europeu de IDH, o risco de alguém com menos de 60 anos morrer é baixo. Já na área mais escura do mapa aqui, que inclui bairros de periferia da Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste, o risco é alto. Cortou. Perdão, já nos bairros de periferia da Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste, onde está mais escuro, o risco de pessoas com menos de 60 anos morrer é alto. Essa foi a conclusão que você tirou dos números, não é isso? Isso. Quando você é jovem e mora na periferia, você tem um risco muito maior de se contrair o coronavírus, ir a óbito, do que o jovem na mesma idade que a sua, na mesma condição de saúde que a sua, mas que mora num bairro central, ir a óbito. Isso quer dizer assim, o cara de 25 anos que mora em Pinheiros, se ele contrair o vírus, ele provavelmente não vai a óbito, ele vai ter o tratamento e vai conseguir sobreviver. O cara de 25 anos que mora em Parelheiros, ele não necessariamente, ele tem uma chance muito maior de ir a óbito. Explica o que é o IDHM. A Eli perguntou aqui, e acho que essa é uma pergunta importante. Nem todo mundo está familiarizado com o termo IDH. IDH é uma sigla para Índice de Desenvolvimento Humano. O que acontece? A gente avaliava muito o desenvolvimento de um país, de uma sociedade, pelo PIB, né? E o PIB não é exatamente uma mensuração que traduz a realidade. Um país pode ter um PIB muito grande e não... Caio, eu acho inapropriado você mostrar esse gráfico agora, senão vai gerar confusão. Tá bom. O PIB ele diz um número. Então, um país, por exemplo, que produz petróleo, sei lá, Venezuela, produz bastante petróleo, né? Tem um PIB alto por causa do petróleo, não traduz a realidade do desenvolvimento humano, né? Da população, da riqueza da população. E a riqueza da população não é só ter dinheiro, né? É ter expectativa de vida, é taxa de mortalidade infantil baixa, enfim, escolaridade, são vários fatores. Então, o IDH ele inclui todos esses fatores para medir qual é a qualidade de vida das pessoas nesse país. No caso do IDHM, é um índice que foi construído para medir justamente os municípios, né? Porque a mensuração de país para município é bastante diferente, obviamente. Então, o IDHM é um índice que acho que o IBGE que usa, né? Que calcula enfim, para comparar bairros, para comparar cidades, do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? Da qualidade de vida da população mesmo, não da riqueza produzida naquele país. Tá aí, muito legal essa explicação, porque isso é um termo técnico, né, de demografia, de geografia, de economia, de análise de dados, que a gente precisa explicar mesmo, porque não é senso comum. IDH é de países, IDHM é um índice que leva em consideração questões municipais, de regiões dentro de município, inclusive. Isso. Antes da gente continuar, eu queria agradecer todo mundo que está online aí, tem muitas pessoas queridas. A Célia, que nos conhece desde pequenininho, mandou um abraço, orgulho de nos ver na live aqui. E tem muitos amigos e amigas nossos aqui. Obrigado a todo mundo pela participação. Escrevam aí que a Olivia e eu vamos responder tudo que der para responder. É isso aí, gente. Bom, aí a gente foi fazer o estudo, né, que você tinha falado para mim. Mas como que a gente pode fazer uma política como a gente sabe que está claro que na periferia o risco é muito maior, nem precisava fazer esse estudo todo para chegar nessa conclusão, como que a gente pode desenvolver uma política que enfim, diminua esse desequilíbrio, né, essa desigualdade? E aí eu falei, bom, se for para analisar isso, a gente vai ter que olhar para os números, né? Porque o que está acontecendo na cidade de São Paulo, aliás, o que está acontecendo no Brasil inteiro, e o Brasil é realmente uma exceção nesse ponto, é que as políticas que estão sendo construídas para combater a Covid são na cabeça das pessoas, dos políticos, dos gestores públicos. Eles criam ideias, não sei de onde que eles tiram ideias, que eles acham que vai resolver o problema, mas não tem base nenhuma na realidade. Eles não olham para a realidade para falar assim, essa cidade está com esse problema, então eu vou resolver esse problema. Não, eles criam soluções malucas, tipo, vou fechar uma via. Eu acho que fechando uma via vai conter a contaminação do vírus na cidade. Ou vou diminuir a circulação de ônibus. Eu acho que isso vai diminuir a contaminação, a morte na cidade. O que não é verdade. A gente precisa olhar para os números para identificar os problemas e endereçar os problemas.
com certeza absoluta, transporte não era um problema na contaminação antes, né, das políticas, não era um problema da contaminação em São Paulo. Então, não sei de onde que a prefeitura tirou que isso iria resolver o problema. E aí, o que eu fiz? Eu fui analisar por que a periferia, o que a periferia tem de diferente, porque que a gente pode, como que a gente pode resolver esse problema. E, de fato, não tem muito o que fazer, porque a gente não tem como, do dia para a noite, melhorar o saneamento básico na periferia, ou do dia para a noite isolar a periferia, falar, não, vocês ficam aí e o resto da cidade vai continuar aqui ativa, vocês ficam isolados aí, a gente vai continuar rodando a economia. Não dá para fazer isso. Então, a proposta que a gente bolou, né, era, porque a gente estava discutindo, inicialmente a gente discutiu a possibilidade de fazer o isolamento por bairros, né, que é uma proposta que os médicos andam discutindo, de fazer isolamento localizado nos bairros ou nas regiões, como foi feito em algumas cidades. Acho que o Rio de Janeiro chegou a fazer isso. Só que é muito difícil, né, em São Paulo, se virar e falar, oh, esse bairro vai ficar isolado. Não tem como a gente fazer isso. Principalmente os bairros centrais, se a gente fizesse isso, imagina num cenário hipotético, que a gente isola Brasilândia, Brasilândia está com indicadores bem ruins, a gente isola Brasilândia. Mas aí a gente abre Santa Cecília. Muita gente da Brasilândia trabalha em Santa Cecília. Então não adianta a gente abrir Santa Cecília, porque o cara da Brasilândia vai precisar vir para Santa Cecília para trabalhar. Verdade. Embora os índices de Santa Cecília estejam melhores do que da Brasilândia, o cara da Brasilândia vai se ferrar do mesmo jeito, não vai melhorar para ele. Então, o que a gente fez foi bolar uma estratégia dinâmica que os índices de Santa Cecília já estão bons, então só vai abrir Santa Cecília quando quando for seguro para o cara da Brasilândia vir trabalhar aqui em Santa Cecília. A gente tem que assegurar que a periferia, a prioridade da política de reabertura tem que ser assegurar que a periferia está em condições seguras de voltar a trabalhar. Não o contrário, né? Que as políticas estão sendo feitas o contrário. A gente está garantindo que o pessoal dos bairros ricos estejam seguros, da periferia a gente está abandonando, né? Muito interessante. Isso que você falou faz todo sentido. Quem mora em São Paulo sabe disso. Que tem pessoas que moram no extremo leste e trabalham na zona sul e cruza muito. É uma movimentação de milhões de pessoas. E as subprefeituras, que são 32 na cidade, que são as unidades administrativas regionais, elas não têm pessoal, ou seja, equipe e autonomia administrativa para conseguir trabalhar isoladamente as regiões. Então, somente com a prefeitura centralizando e usando todo equipamento de saúde, de assistência social, de transporte, de tudo para coordenar é que funcionaria. A gente pode mostrar, você acha que vale a pena mostrar aqui, por exemplo, o da Zona Norte, você falou da Brasilândia, e comparar com o centro, por exemplo, porque aí fica claro esse número que você mostrou, ou seja, um número horrível da Zona Norte e o centro com um número melhor. Você acha que dá para mostrar? Aí você mostra um pouco o índice ou é bobagem? Pode mostrar, pode mostrar. Quer ver, para o pessoal entender. Aqui, gente, é um resumo do estudo que a Olivia fez com a Luciana e a pedido meu, que era se basear em dados. E, aqui é o mapa geral da cidade, tá? Então, a classificação de risco por região, a gente já mostrou para vocês. Sul, norte, oeste, centro e leste. E aí a gente passa aqui, mostrar para vocês. Ela falou da Brasilândia, quem não conhece fica na zona norte. Olha a Brasilândia aqui, o número 2 desse mapa. Está bem escuro, é risco alto de uma pessoa com menos de 60 anos morrer. O índice ali, como é que é esse índice? 1,30. O que isso quer dizer, Olívia? Não, isso não dá para traduzir. O índice é uma construção que considera diversos fatores, não dá para é uma construção mais numérica, matemática, do que conceitual. Mas, enfim, O conceito é justamente isso. A tradução o que eu fiz para construir esse índice? É que eu acho essa parte muito chata para quem não é economista. Eu acho que isso perde um pouco do interesse. O índice, o que a gente identificou quando a gente foi comparar os bairros periféricos dos bairros centrais? Os bairros centrais, eles concentram mais postos de trabalho, ou seja, tem mais pessoas que trabalham nos bairros centrais, a proporção, né?
e os bairros periféricos concentram mais habitações. Então, tem muito... São Paulo é uma cidade mais ou menos distribuída assim. Tem muita gente que mora na periferia e trabalha no centro, e pouca gente que mora no centro e trabalha no centro, ou mesmo trabalha na periferia. Então, o fluxo é da periferia, né, onde está a casa da pessoa, para o centro, onde ela trabalha. É assim que é a dinâmica da cidade. Então, um indicador que compõe o índice é se o bairro é mais residencial ou mais comercial, né, mais industrial. O outro fator de composição do índice é justamente o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, porque tem bairros da periferia que têm índices um pouco melhores e tem bairros centrais que têm índices piores. Enfim, o Índice de Desenvolvimento Humano também é um fator que compõe esse fator de risco, que aumenta a probabilidade da pessoa jovem morrer por causa de Covid, dependendo de onde ela mora, né? Muito bom. As pessoas estão comentando aqui, Olivia, a questão do transporte, né? Se ele está sendo higienizado. Gente, é muito difícil a gestão do transporte em São Paulo, tá? São mais de 14 mil ônibus no sistema de ônibus aqui. Tem o metrô e a CPTM, que são estaduais, e os ônibus da EMTU, que são intermunicipais. E higienizá-los é uma coisa difícil, deve ser feito, a gente tem que cobrar. Se alguém tiver alguma denúncia de linha que não está, manda para mim que eu vou oficiar. Mas é muito difícil. O que a Olivia está dizendo é o seguinte: quem está nos bairros de melhor IDHM, que são os bairros centrais, que tem melhor estrutura, geralmente são pessoas que podem, em função da escolaridade, da profissão que exercem, exercer o home office. Então, profissionais liberais, pessoas que têm essa possibilidade. Já o pessoal da periferia está na linha de frente, nos supermercados, farmácias, e funções que não têm o home office como opção. Então, você que tem a opção tem que ter a consciência e fazer sua parte, porque quando você não faz, você pode ser um portador assintomático que transmite para essa pessoa que mora na periferia, ela leva para a periferia e lá a pessoa vai ter menos acesso a um atendimento num padrão de IDHM alto, vai ter sofrimento e possivelmente um risco de óbito maior. O que as pessoas precisam entender, que eu entendo a preocupação, tem duas preocupações maiores das pessoas em relação a essa coisa da Covid. Uma é isso, né, de máscara, higienização de lugares públicos e tudo mais. E a outra é a questão de eu preciso trabalhar, então a gente tem que retomar logo porque a economia precisa rodar. Sobre a preocupação na higienização, ela é realmente muito importante. Sem sombra de dúvidas, a gente precisa prestar atenção nisso, no uso das máscaras e tal. Só que no estágio que a gente está de contaminação da cidade de São Paulo, no nível de mortalidade que a gente está aqui, isso não é suficiente. Não basta a gente simplesmente higienizar todos os ônibus, todo mundo andar de máscara. Mesmo se a gente seguir todo o protocolo direitinho, como o nosso índice de contaminação está muito alto ainda, né, o índice de contágio ainda está muito alto, isso não é suficiente para controlar a pandemia. A única coisa que se mostrou efetiva em controlar a pandemia é, de fato, fazer o isolamento e evitar o contato de verdade. Então, assim, essa é uma preocupação importante, sim, mas a gente não pode perder de vista a preocupação de fazer o isolamento e de ficar em casa e de, enfim, quem puder, né? Porque tem gente que realmente não pode. O motoboy que trabalha no iFood, ele realmente não pode ficar em casa. Então, eu que posso, vou ficar, em consideração ao motoboy que não pode. E o outro fator que eu falei que as pessoas perguntam muito é esse negócio do eu preciso trabalhar, né? Tem uma diferença muito grande que as pessoas não entendem também, que não é por causa do isolamento que a nossa economia está indo mal. Se a gente fizer a reabertura agora, a nossa economia vai continuar indo mal, o desemprego vai continuar crescendo, esse problema vai continuar existindo. O que precisa ser feito é, em paralelo à política de controle da pandemia, né, em paralelo à política de saúde, precisa ser feita uma política de economia, com foco na geração de emprego, com foco na retomada das atividades econômicas, com foco no aumento da renda da população. Isso não está sendo feito. E não está sendo feito porque eles colocam a culpa no isolamento, mas não é culpa do isolamento. Vocês vão ver, a gente vai começar a reabertura e a economia não vai melhorar, porque não está sendo feita política nenhuma no sentido de retomada da atividade econômica. É isso que a galera precisa cobrar. Cobrar do Paulo Guedes que reforma tributária não gera emprego. Ele sabe disso. Reforma tributária não é porque o cara não está deixando de contratar no meio de uma pandemia porque o tributo está muito alto. Ele está deixando de contratar porque não dá para contratar na pandemia. Não tem estímulo econômico para contratar ninguém. Então, a gente precisa levantar mais esse debate aqui
não só em São Paulo, obviamente, no Brasil inteiro, que as pessoas estão bitoladas achando que o problema econômico é culpa do isolamento, e não é culpa de mau planejamento do governo. Concordo contigo e diria até mais. Antes da pandemia, a gente já tinha um índice de pessoas desempregadas alto, um índice de pessoas que não estão empregadas e não estão procurando emprego altíssimo. Então, assim, a nossa economia já não estava boa antes e a gente depende muito da exportação de commodities e a nossa economia depende da economia dos outros países. Então, se os outros países não voltarem a comprar o que a gente produz aqui, a gente não vai ter a nossa economia bem. Então, não adianta. É claro que as pessoas não entendem e é difícil, tem que explicar mesmo. Setor de restaurantes do Brasil emprega 6 milhões de pessoas. Não vai voltar, infelizmente, ao normal tão cedo. Talvez não volte nunca mais. Restaurante por quilo, espeto corrido. Não tem como, gente. Enquanto não houver uma vacina e a gente superar esse vírus, não tem como voltar à normalidade. É impossível. Setor de eventos, balada, bar, não tem como. E aí a gente fica nessa ilusão de que os outros países, né, sei lá, a China, os outros países estão retomando a atividade econômica porque reabriu e tal, mas não é. O governo chinês fez uma política de retomada da atividade econômica. A Alemanha, a França, todos os países estão fazendo políticas. Não é só dar um auxílio emergencial de R$ 600 por semana, quer dizer, por mês, para as pessoas, né, para os desempregados e para os autônomos. Tem que ser uma política assim, dar dinheiro para o empresário de fato conseguir manter o empregado, sabe? Isso que faz a curva de oferta e demanda se manter ativa. Não basta simplesmente dar um auxílio, ainda mais um auxílio miserável desse de R$ 600 por mês, que não resolve o problema de ninguém, né? De nenhuma família brasileira. E tem alguns países que são citados como exemplo, o Japão, por exemplo. No Japão foi dado um auxílio por um mês para todo mundo, inclusive quem é rico, para as pessoas ficarem em casa. Um auxílio equivalente a $1.000, uma coisa altíssima lá. Então, por quê? Se você precisa do isolamento para estancar a velocidade de propagação do vírus e poder monitorar, só tem um jeito de ver as pessoas ficarem em casa, elas recebendo um auxílio que consiga mantê-las em casa. E isso no Brasil não aconteceu. Quase 2/3 das pessoas que buscaram auxílio de R$ 600 não conseguiram. Muitas pessoas. E aí vem a negativa, você não consegue apelar e recorrer. E eu te digo uma coisa, Olivia, a gente está... eu acho legal essa live com... O que aconteceu? Fizeram uma ligação aqui enquanto eu estou fazendo a live e me ligaram. Ah, tá. Voltou? Voltou o vídeo? Você é uma pessoa que faz a crítica com base nas evidências, nos números. Você não vê questão ideológica e partidária. Isso é muito legal. Então você tem críticas tanto no nível municipal, como no nível estadual, como no nível federal. Então eu queria que você deixasse isso claro, porque quando você critica uma coisa federal, fala, você é contra o Bolsonaro. Você critica o estadual, adora. E não, você pauta tudo o que você diz pelas evidências e números, né? Eu tenho que dizer, exatamente, eu tenho que dizer, deixar bem claro, assim, que eu acho a política que o João Dória, enfim, eu acho que a política do João Dória está sendo muito, muito, muito mal conduzida. Eu admiro muito a Patrícia Ellen, respeito demais a trajetória e o conhecimento da Patrícia Ellen, que é a secretária do desenvolvimento do João Dória, mas essa política, ela é péssima. A gente não está tendo uma política de retomada, a gente não está preocupada com os problemas que a gente devia estar, que é a retomada do emprego e o isolamento das pessoas. Tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, e são políticas separadas, cara. Não é um problema não resolve o outro. São problemas separados. Então, essa discussão, eu fico angustiada de não ver essa discussão no Brasil, das pessoas discutindo coisas completamente irrelevantes como, enfim, será que esse número é verdadeiro? Ou, estão subestimando os números, tal. Tudo bem, está subestimado, a gente já sabe disso. Agora vamos partir para a solução, né? É isso que a gente não está fazendo aqui. Voltando aqui para a nossa proposta, ao parecer que você formulou, como que é o processo de formular um parecer? Explica isso para as pessoas, para elas entenderem, porque você fez um mestrado em políticas públicas em Chicago, né? Então lá você teve contato com ferramentas em como pensar soluções práticas para problemas como esse. Existe técnica para fazer, formular e
enfim, avaliar a política pública, né? Tem muita gente, isso eu acho importante falar, ainda bem que você perguntou isso, porque tem muita gente, por exemplo, economista do mercado financeiro, que é especialista em finanças, que vem fazer crítica ou previsão ou falar alguma coisa de política pública, só que o cara ele tem a visão de mercado financeiro. E não é a mesma lógica do mercado financeiro que a gente aplica na política pública. Não é qualquer economista. Eu, por exemplo, não manjo de finanças. Se eu for fazer um trabalho de mercado financeiro, provavelmente eu vou perder muito dinheiro. Provavelmente eu vou fazer uma coisa muito ruim, porque não é a minha área. Eu não manjo disso. Então, a gente está vendo muito economista de finanças vindo dar pitaco na política pública, mas são técnicas diferentes, são abordagens, são conhecimentos diferentes. Para fazer uma análise de política pública, você precisa ter a noção da dinâmica econômica, até aí eu acho que não precisa nem ser economista para ter essa noção aqui no Brasil, né? Porque a gente acompanha isso diretamente. E aí você precisa olhar para os dados. Como que eu posso falar isso de uma maneira delicada, né? Como a gente tem uma limitação na qualidade dos dados aqui em São Paulo, na capital, embora está sendo divulgado muitos dados, sim, não estou reclamando da divulgação, mas ela acontece quando eles querem que aconteça, né? Então, a gente não tem todas as informações discriminadas em tempo real sobre, por exemplo, raça, CEP de onde a pessoa mora, a contaminação, onde que está a contaminação de verdade, esse tipo de coisa. Então, eu tive que fazer um estudo baseado nos dados que eu tinha, que provavelmente já estão defasados, porque foi o último relatório quinzenal que a gente recebeu. Aí a gente analisa nos dados tentando identificar quais são o que qualifica cada região, né? Porque como a gente está fazendo uma proposta para combater a desigualdade, a gente tem que olhar para o que identifica a desigualdade. E aí, quando a gente identifica o problema, depois que a gente identificar o problema, no caso, o problema que eu identifiquei nesse parecer em específico foi que jovens pobres morrem muito mais de Covid do que jovens ricos. Esse problema que eu, nesse parecer, quis endereçar. É um problema específico e a gente criou uma solução específica para esse problema. É assim que a gente formula a política pública. Não basta você falar assim, eu não sei, eu gosto de dar esse exemplo do fechamento de via, porque ele realmente não tem pé nem cabeça. Você vai pensar em diminuir a mortalidade, diminuir a contaminação, fechando uma via numa cidade totalmente capilarizada como São Paulo, não faz o menor sentido. Não tem ligação uma coisa com a outra, sabe? E na análise de política pública você tem que fazer isso. Você tem que identificar o problema baseado nos dados, nas evidências, né? Às vezes não tem dados, só tem evidência empírica. E criar uma solução para essa informação que a gente tem. É isso que a gente tem que começar a se habituar aqui no Brasil a formular de política pública. Não, isso é muito legal você falar isso, porque realmente o exemplo do rodízio e do bloqueio de vias, ele é um exemplo típico de o gestor tem que fazer a pergunta: qual o objetivo com essa medida? E como eu vou medir se eu alcancei o objetivo ou não? Nesses dois exemplos, o objetivo foi frustrado, totalmente frustrado, a gente não sabia qual era a meta, mas o resultado foi péssimo, porque jogou as pessoas para o transporte coletivo, que é um foco de contaminação, se aglomera, enfim. Então, ótimo. E agora, o hospital de campanha do Pacaembu, ele é um contrato de 4 meses. Até gravei um vídeo hoje, vou postar domingo. Ele é um contrato de 4 meses. O hospital de campanha é emergencial, tem início, meio e fim, não é para sempre. Termina agora em junho, o 4º mês. A prefeitura decidiu não renovar, porque ela calcula que pela queda de ocupação desses hospitais, a capacidade e a reserva técnica do AMB daria conta, porque é maior do que os 200 do Pacaembu e é um contrato caro. Aí é uma medida que, ok, eu sinto que eles estão fazendo um cálculo e estão dizendo, eu prefiro não gastar para renovar um contrato caro e destinar tudo no mesmo local. No caso que você deu o exemplo, não tinha isso. Então, na proposta feita, a proposta de retomada considerando a desigualdade, o secretário ouviu, prestou atenção. O que você achou dos pontos que ele contra-argumentou na conversa que a gente teve com ele, com o Edson Aparecido? Eu gostei muito de conversar com o secretário, porque eu achei ele muito lúcido e consciente do problema e das limitações que ele tem. O problema é que a solução que a gente está propondo ela é um pouco difícil de entender, né? Você precisa sentar e digerir para pensar na dinâmica de como que ela vai acontecer. E eu acho que ele deve estar fazendo essa lição de casa agora.
Ele falou que ia fazer agora no fim de semana, né? Eu acho que ele entende que a gente tem um problema de desigualdade muito grande e que ele entende que fazer a abertura uniforme na cidade de São Paulo significa, sim, ser irresponsável com a periferia. Significa, sim, abandonar o jovem pobre que provavelmente tem muito mais chances de a óbito se ele contrair o coronavírus, se ele for contaminado com a Covid lá. Então, eu acho que ele tem consciência. Eu não sei... A minha dúvida é assim, até que ponto que o secretário de saúde consegue brigar com os interesses econômicos, né? Porque os interesses econômicos do comércio, da indústria, eles acabam, a impressão que eu tenho é que o prefeito acaba ouvindo mais o pessoal que quer ganhar dinheiro do que o secretário da saúde que quer salvar vidas. Foi a impressão que eu tive, né? Eu achei ele muito lúcido e eu não acho o prefeito de São Paulo lúcido nesse sentido. Tanto é que ele continua defendendo até hoje que a política de fechamento de via foi ótima. Ele continua com esse argumento. O cara não é capaz de reconhecer que ele errou. É difícil. Isso é. Olha, eu sou político e eu costumo admitir que quando eu erro bastante, acho que é normal, mas nem todo mundo tem esse hábito. Enfim, às vezes orientação de marqueteiro. Vamos aproveitar, vamos responder umas perguntas que fizeram aqui. Tem várias pessoas ilustres aqui. Tem a Cláudia Maria, nossa tia engenheira, que conhece bastante também de política pública. A Rafaela Ribeiro, que é pesquisadora também, pós-doutoranda lá em Milão. Fiz uma live com ela. Ela é especialista em vírus, estava pesquisando o Zika e passou a pesquisar aí o Covid, do canal Ciensou. Tem também aqui a Célia, que está insistindo numa pergunta que eu acho que talvez você possa responder e que o Eduardo Brandão também fez. É o seguinte: qual o número real de mortos em sua opinião, em percentual? Acho que ela quer saber o seguinte: se você acha que a contabilidade dos mortos por Covid em São Paulo está correta, né? E se o governo do estado está contabilizando correto. E aí eu já aproveito para perguntar, essa primeira, número de mortes, no caso de São Paulo, se você acha que está dentro da margem sub ou sobre notificado. E a Rafa falou aqui também se a gente poderia ver a diferença entre população das regiões e procurar ajudar para saber se a letalidade está aumentada em razão da falta de procura de ajuda, ou seja, a pessoa tem o sintoma, não tem informação, aí ela não busca ajuda e acaba morrendo em casa. Ou se é um erro do sistema de saúde que fala, volta para casa, e a pessoa volta e piora. Então são duas perguntas aí, número de mortes e se a morte na periferia tem a ver com a falta de informação e orientação. O número de mortes é muito difícil responder, porque eu acho que é irresponsável. É isso que eu critico, por exemplo, nas outras pessoas que estão falando do assunto. Não vou citar nomes, porque realmente, para falar precisamente se a gente está conseguindo estimar o número de mortes corretamente e tal, a gente precisa mesmo analisar dados, sabe? Você precisa ter uma amostra e testar essa amostra e ver como é que está o desempenho, enfim, como que desempenha ao longo do tempo essa amostra e tudo mais. E eu não tenho esse dado. Eu sei que tem gente fazendo esse estudo, eu sei que tem muita gente séria fazendo esse estudo, mas eu não sei responder. O que eu sei é que parece que está, de fato, muito subestimado o número de mortes, mas que a gente está, com o tempo, a gente está diminuindo essa diferença, né, entre a realidade e o dado que a gente apresenta. Isso é o máximo que eu posso responder com as informações que eu tenho, porque senão, mais do que isso, acho que eu vou ser responsável, porque vai ser chute meu. Agora, sobre a mortalidade da periferia, tem vários fatores, né? Tem esse fator de... A orientação é primeiro eles passarem por um posto, e aí, se no posto for identificado o nível de gravidade, aí que a pessoa é encaminhada para um tratamento mais ambulatorial, se no caso contrário, eles mandam a pessoa para casa, e a gente sabe que esse esquema ele é bem precário, né? Primeiro porque os testes nem sempre são os testes mais acurados, segundo porque a gente... Bom, no fim das contas, o cara meio que dá a responsabilidade para o cidadão definir se ele vai ser internado ou não, sabe? Tipo, o cara que decide assim, se eu continuar, se o sintoma persistir, eu vou lá, mas aí ele fica com a impressão de que se ele for lá de novo, provavelmente ele vai ser tratado igual ele foi da outra vez, que o cara falou, não, vai para casa que tá tudo bem. E aí isso vai criando uma resistência do cara de ir pro...
quem recebe atendimento na periferia, a impressão que eu tenho é que as pessoas que recebem atendimento, de fato, conseguem um tratamento legal. O tratamento na cidade de São Paulo está sendo muito bom. Quem chega a receber o tratamento tá tendo um tratamento bom. O problema é esse, tem muita gente que não está recebendo tratamento, seja por falta de informação, seja porque a condução que eles têm quando vão no posto de saúde é desestimuladora para a pessoa continuar procurando o tratamento. Enfim, seja por qualquer motivo que seja, né? Ficar adiando, só chega no limite, agora não está mais conseguindo respirar mesmo, aí que ele vai de fato para o hospital, sabe? Isso é ruim, né? Porque se o cara começa o tratamento mais tarde, é óbvio que a chance dele de se curar é menor, né? Se você começa a se tratar mesmo de uma gripezinha, se você começa a se tratar antes, né? A chance da gripezinha se desenvolver mais para uma coisa mais grave é bem menor. Então, o coronavírus é a mesma coisa. Eu não entendo por que a gente abandona o tratamento quando o caso é inicial. Sim. Eu queria fazer um comentário. Veja, para a resposta da Célia lá, eu acredito que a gente está com um número de mortes por coronavírus, inclusive menor do que o número real, tá? Tem gente que acha que tem uma grande conspiração e gente que está morrendo de outras causas, está virando Covid por causa de estatística e tal. A menos que alguém me mostre documento provando isso, e eu fiz inclusive um vídeo para explicar, uma coisa é atestado de óbito, onde vem lá a causa mortes, e outra coisa é declaração de óbito feita no hospital pelos médicos que botam todas as comorbidades e situações que levaram ao óbito. São coisas diferentes. Na declaração de óbito, muitas vezes vem lá suspeita de Covid. Isso não quer dizer que a causa da morte é Covid. Quer dizer que a pessoa morreu e tinha também indícios de Covid. E mesmo sem os indícios, a orientação é, se a pessoa morreu e não foi feito o teste confirmando que não tem Covid, coloca a suspeita, porque a pessoa pode ser assintomática, estar com vírus para passar para quem não tem. Pessoal que trabalha no serviço funerário, por exemplo. Então, isso é uma precaução. Então, gente, não misturem questão política com questão séria. Respeitem os profissionais de saúde e dos serviços funerários, porque eles estão na linha de frente por nós. A gente não pode se desunir por questão de preferência política. E a Rafa trouxe um número que é o seguinte, comparando as mortes do mesmo período, de março até agora em junho, com o ano passado e o ano anterior, a gente tem pelo menos 10% a mais de mortes, considerando todas as mortes, tudo, arma de fogo, acidente de trânsito, câncer e outras doenças. Aumentou o número de mortes, e tem menos pessoas circulando, tem menos acidente de trânsito e menos morte. O Covid já matou no Brasil, com mais de 50 mil vítimas, mais do que a soma de vítimas por arma de fogo e acidente de trânsito em 2019. Então, vamos ter calma, mas não embarquem em teoria de conspiração, em baboseira de internet, porque as pessoas realmente estão sofrendo e morrendo. E o vírus não vê partido, não vê ideologia. É complicado. Eu acho que essa discussão, inclusive, eu não gosto de entrar nessa discussão da veracidade dos dados, porque, no fim das contas, é meio radical, assim, que eu vou falar, vai chocar algumas pessoas, mas é verdade. Nesse momento de crise, quando você está numa emergência, no fim das contas, o número exatamente, ele não é para ele ser totalmente fiel, é para ele dar uma noção para a gente do que está acontecendo, para a gente conseguir identificar o problema e conseguir resolver o problema. Pouco importa se, sei lá, tem 200 mortes por dia em São Paulo ou se a gente tem, sei lá, 600 mortes por dia em São Paulo. O importante é que a gente está tendo muita morte em São Paulo e a gente precisa resolver esse problema. Se eu descobrisse que a gente está tendo menos do que realmente eu continuaria preocupada. Não diminui a importância do problema, entende? O problema continua sendo extremamente relevante e precisa ser resolvido. Então, ficar debatendo se o número tá inflado, tá subestimado, não resolve o problema, sabe? Com certeza. Olha, gente, a Olivia, ela tá fazendo, quem não acompanha ainda, entra no canal dela, a Olivia Sensata, tá? Eu vou até escrever aqui, já tá no comentário fixado aqui. Ela tem feito análises muito legais, inclusive tem feito cursos, questão de teoria dos jogos, geopolítica, trazendo elementos de análise para vocês poderem ter uma visão do que está acontecendo no mundo, no Brasil, compara os estados. Ela fez um post super legal sobre a questão da curva, como que se atinge um pico ou não, como que é a curva de evolução total de mortes, quando é equilibrado e quando é agudo.
Tudo isso vai te dar ferramenta para você, seja qual for a sua visão política, para você analisar os fatos. A gente tem que se empoderar de técnicas para poder olhar para a realidade e poder tirar nossas conclusões. Vocês não têm que acreditar na Olivia, em mim, no Bolsonaro, no Dória. Vocês têm que tirar as conclusões de vocês e aprender a fazer isso. Então, eu estou trazendo a Olivia aqui hoje porque ela está estudando e se especializando nisso. Que eu acho que isso é importante. Empoderar vocês para vocês, com as informações disponíveis, tirarem as conclusões que precisam. Não é isso, Olivia? Exatamente, porque senão o Cláudio Castelo fez um comentário aqui que eu acho justo. Senão ele falou, tem que ver com as mortes por engasgo, né? Que lembra alguns apresentadores de TV que falaram, não, mas morre mais gente por engasgo, então vamos proibir o pessoal de comer. É esse tipo de indução, uma pessoa que não entende, quem fez esse comentário é uma pessoa que obviamente não entende nada de estatística e induz um pensamento numa população que também não entende de estatística e fica criando uma crença que não faz o menor sentido. Então, eu acho que as pessoas precisam ter informação suficiente para formarem opinião própria e quando alguém falar esse tipo de absurdo, a pessoa mesma já consegue olhar e falar, não, mas isso é um absurdo, eu não posso repetir esse tipo de afirmação. Olívio, eu queria te aproveitar que a gente tem mais 15 minutos pelo Instagram aqui. Duas perguntas que fizeram aqui. Estão perguntando primeiro, como retomar atividades sem retomar as aulas de crianças pequenas? E aí eu já engato, como que você vê essa possível retomada de aula em setembro, diante do cenário atual em São Paulo? E o Felipe Coutinho falou assim, olha o exemplo de Minas. Segundo ele, Minas testa pouco e muitas mortes por SRAG, que é a síndrome respiratória aguda, não sei o quê, que está meio que um Covid não nominado. Se puder falar desses dois assuntos, escolas e Minas, que se tem analisado também. Eu vou falar primeiro de Minas, porque Minas é exatamente o exemplo do que eu estava tentando falar antes. Não importa se o número está pequeno ou grande, a gente está com problema. Não adianta querer maquiar o número, porque a gente está com esse problema. E tem pessoas morrendo. Não adianta o governador de Minas falar, não, mas a gente está testando pra caramba, não está tendo morte. E a gente vê o número de mortes crescendo. O problema existe. A gente precisa, essa discussão da exatidão do número não faz o problema deixar de existir. Então, o governador tentou, né, esconder isso, mascarar isso. Não sei que, de novo, eu não sei o que passa na cabeça de um governador que faz uma atitude dessa. Ele acha que o vírus, de repente, ia assumir, escondendo os números, de repente o vírus vai desaparecer e as pessoas vão ficar boas e vai ficar tudo bem do nada? Sem fazer nada, eu não consigo entender, assim, baseado no que alguém consegue gerir uma política desse tipo, ainda mais no Partido Novo, que tem uma proposta de levar a sério, né, essa coisa da técnica e tudo mais, e a técnica foi completamente abandonada nessa gestão de Minas Gerais, não faz sentido nenhum. Agora, sobre a retomada, é muito complicado afirmar um jeito certo de fazer a retomada, né? Eu, pessoalmente, acho que o ideal, né, seria, ao invés de fazer que nem a gente está fazendo aqui em São Paulo, ou em outros lugares, sei lá, Pernambuco, a gente fazer uma retomada controlada. E para a gente fazer uma retomada controlada, uma das maneiras seria, por exemplo, enviar crianças para a escola, porque aí vai acontecer uma contaminação num fator que a gente consegue controlar, porque não são tantas famílias assim que vão ser inseridas nesse sistema e a gente vai devagarinho retomando as atividades, contaminando as pessoas de uma maneira controlada para que a gente minimize o número de mortes. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, que eu acho que poderia ser de retomada, é começando por creche mesmo, começando por criança bem pequenininha, porque aí essa criança tem, enfim, tem chance de recuperação, tal. É tudo num exemplo, mas poderia ser qualquer outro exemplo. Pode ser faculdade, pode ser qualquer núcleo específico que comece uma retomada e a gente vai testando devagarinho e reabrindo devagarinho. Agora, aqui a gente tenta fazer uma retomada por coisas grandes, né, com uma ambição de retomar logo a economia, e aí não sei se resolve. E aí, quando a gente for retomar a abertura das escolas em setembro, que já teoricamente já vai ter retomado outras atividades antes, se der um boom, né, pela contaminação da escola, que a gente sabe que vai dar, né, porque é meio inevitável as crianças se contaminarem, por mais que a gente faça várias medidas para evitar isso,
já vai estar num estado que a gente vai... como a gente vai perder o controle, né? Porque a gente já vai estar com várias atividades, já vai estar com a contaminação já acontecendo, a segunda onda, né? Acontecendo, então vai aumentar ainda. Então, assim, é uma ordem cronológica que eu não acho que faz muito sentido. Para mim, deveria começar primeiro pelas escolas, controlando mesmo em casa, com a família, e aí, se não der certo, fecha as escolas de novo, e vai indo devagarinho até que a população esteja numa condição segura. Sim, é muito legal. Eu até tinha falado da questão do método de testes, né, do PCR, o sequenciamento molecular e fazer por grupos. Só que aí a própria Rafaela alertou a questão do SWAB, que é muito invasivo e não dá para fazer em criança, é muito traumático. Então, enquanto não houver a possibilidade de fazer por saliva ou por uma forma menos invasiva, fica difícil, porque se você separa as escolas como grupos, cada sala de aula, e faz a testagem a cada 10 dias, você consegue monitorar a criança e a família. Seria uma forma mais segura, mas por enquanto não temos ainda uma base para isso. Outra coisa que eu ia te perguntar, fala um pouco a questão da pontuação, porque o parecer, quem quiser depois o link eu vou estar aí, quem quiser ver o parecer está no meu site também, vou mandar o link na íntegra. A Olivia fez uma metodologia que envolve pontuação, e a gente cobra uma pontuação, uma melhora melhor dos bairros que têm um risco menor do que da periferia. Explica um pouquinho isso, que eu acho importante as pessoas entenderem. Que você bota uma responsabilidade, uma coparticipação na gestão da crise. Não é só quem está bem libera geral e quem está mal. Você já falou disso, mas para encerrar. A pontuação tem que ser condicionada, né? Que eu chamo de condicionada. Que os bairros mais ricos, né? Eles naturalmente, por toda a infraestrutura e desenvolvimento humano que a gente já tem nesses bairros, os indicadores desses bairros já são melhores. Então, se a gente se basear nesses bairros ou incluir esses bairros na média, obviamente eles vão levantar o índice geral e isso vai enganar a gente achando que a cidade está muito melhor do que realmente está. Então, o que a gente tem que fazer esses bairros podem melhorar, podem ter índices muito bons, mas o peso deles vai ser menor do que os bairros que têm que tem o risco maior. Então, o bairro central só vai abrir, realmente só vai poder marcar a pontuação dele lá quando os bairros que têm o risco maior estiverem com situação controlada. Não adianta só os bairros centrais melhorarem. Eles vão ter que esperar a periferia estar em condição segura para conseguir fazer a reabertura. Um exemplo que eu gosto de usar, que é um pouco diferente, mas está relacionado, é o de Chicago. Chicago é uma cidade muito dividida, geograficamente, que nem São Paulo, assim, tem os bairros, só que não é tanto por renda, né? É por etnia. Então, tem os bairros dos asiáticos, os bairros dos latinos, os bairros dos brancos e os bairros dos negros. Uhum. E aí, Chicago faz o controle por esses bairros. Então, se os bairros por exemplo, se todos os bairros estiverem com os indicadores indo bem, mas o bairro de negro estiver com o indicador indo mal, não vai fazer a reabertura indiscriminada, porque isso significa colocar os negros em risco. Então, só quando os bairros de negros estiverem com os indicadores bons, aí todo mundo vai conseguir fazer a reabertura. Não adianta olhar só para a média, né? Porque a média engana, não é a realidade, não reflete a realidade da cidade inteira. E não adianta tentar separar a cidade, né? Porque não dá, as pessoas elas transitam entre os bairros. Ó, que legal, só para ilustrar o que a Olivia acabou de falar, estou pegando aqui uma parte da questão de Chicago, está em inglês, mas basicamente o que está escrito aqui, deixa eu mostrar a parte da etnia ali, ó, black, latino, white e asiático. Aí você tem ali o status atual, né? Estável ou declinando, estável ou declinando, estável ou declinando, aumentando o branco aqui, né? E aí o outro, o asiático, declinando. E aí, dessa forma, a meta ali todo mundo está estável ou declinando. Então, no caso, os brancos estão destoando dos outros. É isso, Olivia? No caso de Chicago, o único que está com
com indicadores ruins são os bairros de brancos. Os demais estão com indicadores bons. Mas isso não está ruim o suficiente para fazer fechamento, né? De acordo com os critérios que eles estabeleceram. Está ruim só para prestar atenção, assim, mas ainda está sob controle. Entendi, boa. Vamos lá, a gente tem mais ainda uns 7 minutinhos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para... a Rafa está elogiando aí a parte do projeto, essa questão dos bairros conversarem, ou seja, exigir de ambos as melhorias, os pesos, conforme a desigualdade, tratar desigualmente os desiguais, né? Esse é o mérito da política pública. E lá na Itália, por exemplo, as universidades e escolas são as últimas que vão abrir. Na Alemanha também. O Felipe falou que BH vai fechar tudo a partir de segunda, o prefeito Calil. O Nicola tá falando a questão dos auxílios, de não ser maiores e por mais tempo. Se o Brasil teria condição de pagar, tem sim, tem condição de pagar. A questão é que o Brasil não quer focar nisso porque tem interesses econômicos. O empresariado brasileiro ele é muito burro, porque ele acha que garantindo os interesses deles vai retomar a economia. E não é assim que funciona, é o contrário. Se a gente desfocar dos interesses dos empresariados e focar no interesse dos empregados, né, nesse momento, aí sim que a economia vai andar, porque a gente só vai ter consumo. Isso é uma coisa até meio lógica, né? Você não precisa ser economista para saber que só vai ter consumo se a população tiver dinheiro para consumir. Se a população não tiver dinheiro para consumir, a indústria não vai funcionar, não tem fórmula mágica para fazer isso acontecer. Então, eles ficam pedindo auxílio para eles, ao invés de focar no auxílio para a população, e aí fica nessa, mas não tem dinheiro. Mas tem dinheiro sim, só precisa querer gastar o dinheiro com isso. É isso aí, não tem jeito. E a política pública para o empresário devia ser em benefícios para que ele mantenha folha de pagamento, ele mantenha empregos formais. Exato. Porque esse é o nosso desafio, o emprego formal, né? Estão perguntando quão, sinceramente, a gente acha que é possível essa implementação do projeto. Eu acho que é possível. O secretário ele se mostrou minimamente, enfim, aberto. Verdade. Mostrou, eu até ia mostrar aqui, esse é o parecer, ó, tá a tabelinha dos pontos. Não sei se fica bom porque está no monitor, né? Mas está aqui, ó. O sistema de pontuação, ó, letalidade em queda pelo menos uma semana, 1 ponto. Percentual de óbitos com menos de 60 anos abaixo de 20%, ou seja, 80% ou mais das pessoas que estão indo a óbito são com mais de 60 anos, 1 ponto. Se for abaixo de 10%, ou seja, 90% ou mais das vítimas letais com 60 anos ou mais, 3 pontos. E a testagem identificando pelo menos 20% da população do bairro se está imunizado ou não, 3 pontos. Então pega todos os aspectos. Aqui, de novo, que a Olivia explicou, para avançar para a fase 2, os locais de risco alto, que são os de periferia com IDHM pior, tem que ter pelo menos 4 pontos com base nessa tabela de cima. Os de risco médio, 2 pontos, condicionados aos bairros de risco alto terem também, na média, a pontuação mínima, e os de risco baixo tem que ter 1 ponto, condicionados aos de risco médio e alto, com a pontuação mínima. Para a fase 3, então, piorou, 6, 4 e 3. Então, eu espero mesmo que o secretário leve em conta isso que a Olivia apresentou. A gente fez uma reunião muito boa. E para encerrar, Olivia, a gente tem pouco tempo, 3 minutos, eu queria que você comentasse um pouco esse post que você fez, eu acho super legal, que mostra as curvas, os óbitos diários e os óbitos acumulados, tanto no Amazonas, estado, quanto Santa Catarina, Pernambuco e Minas Gerais, mês de junho. Padrão de curva diferente aí. Pois é, esse gráfico mostra aquilo que a gente está falando há 4 meses, né? Que só o isolamento é a única coisa que faz cair a contaminação, é fazer as pessoas se isolarem. Não existe fórmula mágica. E eu não sei de onde as pessoas acham que vai existir. Não tem fórmula mágica. Então, o Amazonas só começou a cair, e Pernambuco também, depois que fez o lockdown. E aí,
a curva deu uma estabilizada, né? O acumulado deu uma leve estabilizada. Enquanto isso, Santa Catarina e Minas Gerais, que, enfim, acreditavam que por estarem com os índices baixos, de repente não fosse ter o boom da contaminação, né? Mas teve, é inevitável. Sem fazer isolamento, vai ter contaminação. Assim, eu não sei como que está demorando tanto. Já faz 4 meses que a gente está vivendo disso e as pessoas ainda não entenderam que a única coisa que vai fazer a contaminação cair é fazer isolamento. Não existe outro remédio, gente. Não tem como. Não tem segredo. É isso, ó, gente. A Olivia, a gente combina com ela, faz uma outra live semana que vem, daqui 15 dias. O Insta vai cortar agora, porque vai dar 1 hora. Eu quero te agradecer pela participação. A Olivia Virgínia, engenheira, também entrou aqui. O Oswaldo, Ivone, um monte de gente aqui. Não vou conseguir agradecer todo mundo. Obrigado. E pode dar seu recado final. Eu não tenho recado final. Meu recado final é fique em casa e para de focar nas discussões que não são importantes. Tem que cobrar o político de fazer política de desenvolvimento econômico, pelo amor de Deus. Valeu. É isso aí. Fique em casa, se cuidem. Grande abraço. Tchau, gente. Brigadão.